Eu queria hoje iniciar o estudo de uma nova carta, a carta de Paulo aos Gálatas. Essa que foi a primeira carta que o apóstolo escreveu, a primeira carta canônica que o apóstolo escreveu, e ela tem muito a nos ensinar com relação ao dia a dia da vida cristã. Uma carta muito desafiadora e muito prática. Segundo o pastor norte-americano Tim Keller, Gálatas é dinamite pura. Gálatas é dinamite pura, porque ela é uma explosão de alegria e de liberdade de uma vida de religiosidade em direção a um puro, sincero, verdadeiro relacionamento com Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Para o pastor Marcos Granconato, por exemplo, Gálatas resume a essência do evangelho pregado por Paulo aos gentios, e ele inclusive lançou um livro com esse título, A Essência do Evangelho de Paulo. Mostra que o homem, por seu esforço pessoal, jamais pode resolver o problema de culpa que foi imputada sobre ele por conta do pecado, e essa culpa que separa o homem de Deus. Gálatas vai tratar disso também. Então, dessa forma, Gálatas nos coloca frente a frente com o Evangelho. Como bem nos ensinou na semana passada o Alfredo, o Evangelho não é só o plano de salvação para o incrédulo. O Evangelho é a base da nossa vida cristã. O Evangelho é dia a dia. O Evangelho é o que está por trás das nossas escolhas. O Evangelho é o que está por trás dos nossos relacionamentos, das nossas atitudes, da nossa conduta. O Evangelho não é apenas a maneira pela qual se entra no reino de Deus. Ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino de Deus. O Evangelho, então, é a nossa cosmovisão, como eu enxergo o mundo. Todo esse conteúdo maravilhoso teve uma motivação muito clara, muito bem definida, que é compreendida quando a gente entende o contexto histórico da carta. Paulo e Barnabé tinham visitado a região da Galácia. Então a Galácia não é uma cidade, é uma região. Envolvia cidades que nós lemos nas páginas da Bíblia, em Atos, como Icônio, Listra, Derbe, cidades que estavam na região da Galácia. E eles visitaram Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, que está registrado aí em Atos, capítulos 13 e 14. Isso ocorreu por volta do ano 48 e 49 depois de Cristo. Então, depois que eles retornam para Antioquia, o apóstolo Pedro visita a região e ocorre uma situação inusitada, estranha, aí, que está registrada em Gálatas 2, 11 a 16. Esse é o primeiro texto da carta que eu queria ler com os irmãos hoje, já que hoje nós não vamos estudar um texto específico, mas eu quero fazer um panorama, um estudo de toda a carta, antes de entrarmos versículo por versículo nela. Gálatas 2, 11 a 16, diz o seguinte: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Esse texto mostra uma situação e revela que havia ali na região duas linhas de pensamento que estavam, de certa forma, dividindo as igrejas ali da Galácia. Afinal, duas maneiras de ver uma coisa é uma divisão, né? Numa igreja não pode haver duas maneiras de ver. E o ponto específico é qual é o caminho para a santidade, como eu me torno um cristão melhor. Esse caminho ele brota de um coração regenerado que diariamente busca um relacionamento mais próximo e íntimo com Deus. E nessa dinâmica, então, seus comportamentos são mudados, sua maneira de falar é mudada, sua maneira de se vestir é mudada. Ou a santidade é conquistada a partir de uma repetição de padrões, de seguir um comportamento estrito, específico. Isso vai te trazer santidade. Era essa a dúvida que existia ali entre os Gálatas. Dúvida tamanha
que confundiu até o apóstolo Pedro. Quando ele estava com uns, ele viveu de um jeito. Quando chegaram outros, ele mudou o seu comportamento. Então, com esse questionamento em mente, é que a carta foi escrita por Paulo logo após ele ter se encontrado com Pedro. Talvez ele já estava em Jerusalém e se encontrou com Pedro em Antioquia, né, o que o texto diz, mas depois, quando ele já estava em Jerusalém, ele deve escrever essa carta pensando: eu preciso ajudar esses irmãos a compreender, porque se até Pedro e Barnabé estão confusos, precisa tornar muitas coisas mais claras. E não só essa carta foi escrita, como um pouco depois que ele escreveu a carta, ainda no mesmo ano, a liderança da igreja se reúne num concílio que está registrado lá em Atos 15. Eles tomam uma decisão: qual que vai ser o procedimento para esses que se convertem e não eram judeus? E também, como vai se portar um judeu convertido ao cristianismo? Então, assim surge essa epístola fervorosa, escrita como uma defesa da salvação e definindo que salvação é justificação mais santidade, defendendo que essa salvação é somente por meio da fé. E essa base é fundamental para todos os comportamentos, porque a salvação não for somente por meio da fé, eu preciso realmente acrescentar algumas outras coisas. Essa carta nasce, então, com a preocupação do apóstolo Paulo com a saúde das igrejas que ainda eram muito novas. Essas igrejas não tinham, talvez, ainda 2 anos, quando essa situação aconteceu, e eles receberam essa carta para serem desafiados, sufocadas já por um legalismo, por um excesso de regras. Ao combatermos o legalismo, certamente nós não devemos defender o que é chamado de antinomismo, mas sim uma visão equilibrada, porque o equilíbrio é o padrão do evangelho. Legalismo nada mais é do que enfatizar a responsabilidade cristã, a tal ponto que a obediência se torna mais que um fruto ou evidência da fé, mas a obediência, ela passa a ser um elemento constituinte da fé. A obediência é que te justifica. O legalismo é dizer o seu comportamento, você obedecer às regras impostas sobre você, é isso que vai te tornar alguém justo. Esse é o extremo do legalismo. Claro que nós não acreditamos nisso. Mas o outro extremo, do antinomismo, é uma ênfase exagerada, exacerbada na liberdade cristã da condenação pela lei. Deixa de salientar a necessidade de o crente confessar constantemente seus pecados e buscar de modo sincero a santificação. O outro ponto tá bom, já fui salvo, agora eu vivo do jeito que eu quiser, não existem mais regras sobre a minha vida. Nós também não acreditamos nisso. O evangelho é equilibrado entre o legalismo, que não justifica, mas massacra, e o antinomismo, que não santifica, mas cria libertinagem. Então, nesse processo, nós podemos perceber 3 visões naturais na carta que cooperam para um grande propósito da carta, de anunciar e combater o legalismo e anunciar o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação. A primeira divisão, que contempla os capítulos 1 e 2, ela trata da vindicação do ministério apostólico de Paulo. Paulo se defendendo como apóstolo. Ele era atacado por seus opositores com um propósito específico, porque se eu ataco a credibilidade de Paulo, eu ataco, por consequência, a sua mensagem. Se você não acreditar mais em mim, nada do que eu disser aqui vai fazer sentido para você. É perda de tempo. Então, a primeira coisa que eles fazem é atacar o apóstolo Paulo, visando desacreditar a mensagem dele. Então, nós temos, em primeiro lugar, uma questão de autoridade e uma questão fundamental. Como saber em quem e no que crer? A segunda divisão, que envolve os capítulos 3 e 4 da carta, trata da definição e defesa da salvação pela fé propriamente dita, é o centro da carta. Como podemos ficar bem com Deus? Como podemos receber o perdão de nossos pecados? Como podemos ter essa restauração da comunhão? São questões que o apóstolo Paulo vai tratar nos capítulos 3 e 4 de Gálatas. E nesse contexto, ele trata diretamente da salvação pela fé. A terceira divisão, os últimos 2 capítulos, trata então dos limites da liberdade cristã, o equilíbrio entre o legalismo e o antinomismo. Porque quando ele defende que há liberdade cristã, a primeira acusação contra ele é isso: você também não acredita na lei, você é contra a lei. Você acha que é tudo uma bagunça, que agora o crente vive do jeito que quer.
E ele vai dizer que não é isso, que a liberdade cristã tem limites. E essa é uma questão, então, de santidade. Quais são os limites da liberdade cristã? A nossa santidade. Nesse trecho ele vai responder perguntas como podemos controlar os desejos pecaminosos do nosso coração, da nossa natureza caída? Como que eu posso viver uma vida de justiça e de amor, mesmo eu sendo pecador? Então, de uma forma panorâmica, eu quero ver essas 3 questões com os irmãos. A questão de autoridade, a questão de salvação e uma questão de santidade. As 3 questões que são tratadas na carta aos Gálatas e que nós veremos mais detalhadamente, mais acuradamente ao longo das semanas que nós estivemos estudando a carta, mas podemos ter uma visão geral agora. Então, em primeiro lugar, a questão da autoridade. Paulo e Barnabé não passaram muito tempo ali na região da Galácia. Durante uma viagem missionária, que durou cerca de 2 anos, eles passaram por várias cidades, inclusive ali. Então não sabemos exatamente quanto tempo eles ficaram ali. Quanto tempo em cada cidade. Se eles evangelizaram as pessoas numa cidade só e elas eram de lugares diferentes e acabaram nascendo igrejas em lugares diferentes. Mas o fato é que eles evangelizaram, organizaram um pouco os convertidos e partiram para a próxima cidade, continuaram a sua viagem. Então, esses cristãos muito novos, com uma fé genuína, com uma fé verdadeira, mas com pouca doutrina, com pouco conhecimento, estão lá se reunindo. E entre eles surgem então alguns mestres, afirmando ter autoridade e apoio da igreja de Jerusalém. E por isso, então, eles traziam uma mensagem verdadeira. Nota que Jerusalém ainda, mesmo para a religião cristã, se tornava um centro. Foi o centro do ministério de Jesus, de certa forma. Foi onde Jesus foi crucificado, foi onde Jesus ressuscitou. A igreja surge a partir de Jerusalém, ali no Pentecostes. Então, alguém chegar e dizer que tinha autoridade de Jerusalém, convencia. Com essa dita autoridade, eles passam a ensinar algo diferente do que Paulo e Barnabé tinham transmitido para eles. Coloque-se você, meu irmão, no lugar dos Gálatas. 2 grupos distintos, afirmando coisas diferentes, mas ambos garantem que estão dizendo a verdade. Eu creio que em nossos dias isso já geraria uma grande confusão numa igreja local. Mas hoje nós temos muita facilidade de conferir informações. Você pega um telefone e liga lá para a igreja de Jerusalém e pergunta, fulano veio daí? Ele está falando em nome de vocês mesmo? Hoje você tem mais essa facilidade. Hoje os irmãos têm aí Bíblias com comentários. Então eu não posso simplesmente pregar o que eu quero aqui. Porque enquanto eu estou falando e você está me ouvindo, você está lendo os comentários de alguém na sua Bíblia. Ou você está na internet já fuçando, confirmando se isso é assim mesmo. Mas naquela época não tinha como fazer isso. Não tinha o acesso a materiais que a gente tem hoje. Muitos cristãos piedosos que ao longo da história têm estudado os livros. Não existia isso, não existia. A comunicação era muito precária. Talvez durasse meses para você mandar um emissário para confirmar uma informação e depois ele voltar. Hoje, não. Hoje, durante a semana, os irmãos ouvem vários dos meus pastores auxiliares. Alguns são muito bons, muito melhores do que eu. Talvez os irmãos ouçam Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Talvez os irmãos ouçam Heber Campos, ou meu ex-pastor Silas Campos. Talvez alguns auxiliares meus são muito piores. Eu não sei se eu deveria dizer nomes agora, né, Taliba? Pode ser antiético. Mas talvez você esteja ouvindo aí. E você, durante a semana, está ouvindo um sem número de pregações. E você consegue filtrar melhor as coisas. Ou não, ou às vezes está ficando mais confuso. Mas os Gálatas não tinham nada disso. Então, como saber em quem e no que crer? Quem deveria ser ouvido? Em quem confiar? Aparentemente, os 2 lados tinham homens santos, tinham homens piedosos, tinham homens inteligentes. Ambos eram cativantes, tinham argumentação. Hoje, como você faz escolhas? Como você faz para escolher? Como que você faz para filtrar o que você ouve quando está relacionado à fé? Hoje, como que você faz para escolher? Por que você é dessa igreja local e não é de qualquer outra que existe na cidade? Existem muitas. Como que você faz para escolher? Por que você decidiu aqui? Como que você faz para escolher os pastores que você ouve durante a semana? Qual que é o filtro que você usa? Ou se você prefere não acompanhar ninguém, por que você tomou essa decisão?
Eu creio que o ensino paulino para os Gálatas é útil para nós hoje nessas questões, para te ajudar, se você tem tomado decisões nessa questão, baseado na mesma coisa que Paulo ensinou para os Gálatas. Porque diante do impasse que o apóstolo percebeu que existia, a ponto de confundir até mesmo Pedro e Barnabé, a postura dele foi a de mostrar de onde procedia a autoridade dele. A autoridade dele não era de Jerusalém. A autoridade de Paulo não era a autoridade eclesiástica, não era a autoridade da denominação, não era a autoridade dos costumes, não era a autoridade da história. A autoridade com que Paulo falava e ensinava e ensinou tudo o que ele tinha ensinado era única e exclusivamente a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele falava em nome de Deus. Então a resposta para nós hoje, como que você escolhe, como que você filtra? Você tem que filtrar pelo que é a palavra de Deus, o que vem de Deus. Desde o primeiro versículo, e principalmente nos 2 primeiros capítulos da carta, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Então ele começa a carta exatamente assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Que apóstolo, às vezes a gente tem dificuldade nos dias de hoje a compreender o termo apóstolo, porque ele ficou um termo muito comum, né? Perdeu o significado que ele tinha. Como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos de Jesus Cristo, eles estão na Bíblia, só nas páginas da Bíblia. Mas o apóstolo é exatamente um enviado. É alguém que vai em nome de outra pessoa. Então, nos nossos dias, a gente pode pensar, e eu lembro que a gente comentou isso aqui quando estudamos a carta aos Efésios, de certa forma, a Milena Maiara é nossa apóstola lá no Palavra da Vida. Ela está em nome da igreja trabalhando lá. O Alex, lá em Ceuta. Estão enviados. Mas o que Paulo está dizendo é que eu não sou qualquer tipo de apóstolo. Eu sou alguém, não que foi enviado por uma igreja, eu fui alguém enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se você tiver dúvidas de quem é esse Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo que ressuscitou dentre os mortos. Em nome dele que eu estou falando. Eu não estou falando em nome de uma igreja, eu não estou falando em nome de uma denominação, eu não estou falando em nome de uma liderança. O que Paulo está afirmando é: eu falo em nome de Jesus Cristo e em nome do Deus Pai. A lição que a gente tira com relação à autoridade é tudo o que não vem de Deus precisa ser desconsiderado no ambiente de igreja. Tudo que não vem de Deus precisa ser desconsiderado. Não negamos a história, não desvalorizamos os aprendizados do tempo, não desprezamos homens de Deus do passado que foram piedosos e que foram importantes, deixaram valiosas lições. Nós não duvidamos da capacitação que Deus mesmo tem dado para diferentes pessoas. Deus continua agindo, Deus continua vivo, Deus continua capacitando pessoas. Nós não duvidamos de nada disso. Mas sobre a vida do cristão, a autoridade máxima, a autoridade única, é Deus. Nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Paulo está afirmando que os Gálatas, então, deveriam confiar no que ele ensinava, porque ele não falava por ele. Não é por quem ele era, não é porque ele estudou com Gamaliel, que era um grande mestre, não é porque ele era um erudito, não é porque ele era alguém muito competente, não é porque é alguém que abriu mão da sua vida e viveu viajando para anunciar o evangelho. Não, porque ele falava em nome de Deus, não por quem Paulo era, mas por quem ele representava. Paulo, então, ele não se coloca como autoridade, ele se coloca como um instrumento nas mãos daquele que é a única autoridade, Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A autoridade do apóstolo era independente do ensino humano. É o que diz os versículos 10 a 17. A autoridade do apóstolo Paulo era independente das igrejas da Judéia. Ele diz isso nos versículos 18 a 24. Era independente dos irmãos judaizantes. Ele diz isso nos versículos 1 a 10 do capítulo 2. Era independente da pressão apostólica. Ele diz isso nos versículos 11 a 18. Era independente, inclusive, dos interesses egoístas que ele mesmo poderia ter como líder ou como alguém de destaque. Ele diz isso nos versículos 19 a 21 do capítulo 2. A biografia do apóstolo demonstrava claramente de onde procedia a sua autoridade. Eu penso na nossa denominação, eu tenho algumas dificuldades. Porque, infelizmente, a nossa denominação batista, da Convenção Batista Brasileira, ela vive dias delicados. Para usar um adjetivo
leve. Ela vive dias delicados. Vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns anos atrás, numa reunião de pastores nacional, que discutia a questão da ordenação feminina dentro da nossa denominação. O presidente da Ordem dos Pastores Nacional, na época, ele abriu seu discurso com as seguintes palavras: nós sabemos que vivemos outros tempos. Por isso, nós não estamos aqui. O que é aqui? Uma reunião de pastores batistas do Brasil todo para decidir um assunto importante. Nós não estamos aqui para discutir Bíblia, e sim cultura. Essa foi a palavra introdutória do presidente, à época, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, para discutir algo que a Bíblia é muito clara, a ordenação feminina. Mas como ele sabia que a Bíblia é muito clara, ele já começa assim: nós não vamos discutir Bíblia. Se a gente for discutir Bíblia, a gente acaba agora. A gente vai discutir cultura. Algumas semanas atrás, eu estava em um concílio em Campinas de um amigo, e um dos pastores questionou a posição soteriológica do candidato, a posição com relação à salvação. E o que ele dizia é que o que o candidato disse era diferente da declaração de fé da convenção. E ainda que eu não concorde com ele, mas a preocupação daquele pastor era se ele estava de acordo com a declaração de fé e não se ele estava de acordo com a Bíblia. Quem era mais autoridade para aquele pastor? Uma declaração de fé e não a palavra de Deus. Então, os questionamentos deveriam ser: isso não é bíblico, mas o questionamento é: isso não é batista. A cultura é mais importante que o dono da igreja? Um documento produzido por homens é mais importante do que um documento produzido por Deus? Quando eu faço discipulado com novos irmãos, e eu sei que alguns aqui tiveram esse tempo comigo, eu afirmo que nós estudamos, e a base do nosso discipulado para você se tornar membro aqui da igreja é a declaração de fé que essa igreja produziu. Não fui eu que produzi, a igreja produziu, eu cheguei e já existia essa declaração de fé, e eu acredito nela. Mas, eu deixo claro, qualquer pessoa que biblicamente apontar algum ponto na nossa declaração de fé que esteja divergente da Bíblia, a gente vai trazer isso para a igreja e mudar a declaração de fé. Hoje eu não acredito que haja, mas pode ser que eu esteja enganado, pode ser que tenha algo que eu não estudei, outros irmãos não perceberam. Se alguém trouxer algo biblicamente que está discordante, nós não vamos morrer pela nossa declaração de fé, nós vamos morrer pela palavra de Deus. Ela é a autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus. Documentos, declarações de fé, não. Confissões de fé. Eu tenho visto muitos abusos em contextos eclesiásticos. Mas eu tenho percebido que muitas coisas acontecem porque os irmãos, os crentes, eles estão endeusando muito mais a figura do seu líder e humanizando Deus, do que reconhecendo que o seu líder é um homem que pode ter sido colocado por Deus, mas que é um homem e que o único Deus é o nosso Deus trino. Não há outro. A gente, às vezes, há inversões, e essas inversões são perigosas. E, às vezes, eu olho para alguns contextos e eu fico pensando: como que a pessoa faz isso? Eu tenho muito temor em vir aqui expor o projeto de reforma para a gente, né? Algo que a gente quer fazer da maneira mais transparente. Esse dinheiro não vai chegar na minha mão, vai ser usado com uma finalidade específica. A gente, né, vai prestar contas, vai fazer tudo aberto. E eu tenho medo de fazer isso. E às vezes as pessoas estão pedindo pelos motivos mais absurdos e os outros estão entregando. Gente vendendo seus carros, vendendo sua casa. Sexta-feira eu soube de uma pessoa que dividiu a casa no meio, fez um muro e vendeu meia casa para dar metade da casa para a igreja. Deus nunca pediu isso. Mas, porque as pessoas estão endeusando aquela figura que está ali na frente, eles estão fazendo o que ele pede. É uma lavagem cerebral, mas a gente tem invertido, endeusado homens e humanizado Deus. Porque daí a relação dessas mesmas pessoas com Deus é: Deus, eu estou determinando, você vem e faz isso daqui agora, porque eu estou mandando. Isso é humanizar Deus. Essa inversão é muito perigosa. Use o mesmo padrão ensinado aos Gálatas. Fique do lado dos que ensinam a Deus e a palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos, que está preservada no Novo Testamento, é ela que deve regular a nossa fé e a nossa prática em cada geração. Qualquer coisa além disso está errado. Qualquer coisa aquém disso está errado. A autoridade é Deus e sua palavra. Muitos dos que querem reivindicar a autoridade estão bem cientes disso. Por isso mesmo multiplicam seus títulos. Estão quase semideuses agora. Porque assim eles têm a intenção de parecer cada vez mais poderosos, cada vez mais confiáveis.
Mas eu te digo com amor, meu irmão, não seja enganado. Não seja enganado. A única autoridade confiável é a de Jesus Cristo. Qualquer liderança eclesiástica que queira ser considerada deve saber que não é autoridade, é apenas ferramenta. E eu só sou útil na vida dos irmãos quando eu anuncio a palavra de Deus, e não a minha. Em segundo lugar, então, Gálatas trata da questão da salvação. Compreendendo quem tem autoridade, facilita compreender como ter acesso a Deus e responder essas perguntas. Como podemos ficar bem com Deus? Como receber o perdão dos nossos pecados? Como ser restaurados em nossa comunhão com Deus? Primeiro passa pela autoridade. Depois, então, compreendemos a salvação. No caso dos Gálatas, cada lado estava defendendo uma forma um pouco distinta. Nenhum dos falsos mestres que havia lá entre os Gálatas afirmava que Jesus não era necessário para a salvação. Preste muita atenção nisso. Nenhum deles afirmava que tirava Jesus da equação, tirava Jesus da história. E é exatamente esse o grande problema do falso mestre dentro da igreja. Porque ele aparenta ensinar a verdade, mas ele soma, na verdade, um pouquinho de engano. E é aí que ele te enreda. Pense bem, quando um ateu afirma que Jesus Cristo é um mito, é fácil perceber o erro. Ele não acredita que Deus existe. Quando um muçulmano afirma que Jesus foi apenas um profeta e nem foi o principal deles, perdeu de longe para Mohammed, é fácil perceber o erro. Porém, quando em alguns contextos evangélicos Jesus é diminuído, através do que eu já mencionei aqui, determinações, ou ele é apresentado como um frágil que implora pelo seu coração, eu estou à porta batendo e você não deixa eu entrar na sua vida, dá uma chance para Jesus. Quando Jesus é anunciado assim, não está sendo tirado Jesus da história, mas não está sendo anunciado o Jesus correto. Não está sendo anunciado o Jesus que é Deus. Quando é ensinado teologia do processo, quando é ensinado que Deus aprende ao longo da história, quando é ensinado que Deus reage, quando é ensinado o sinergismo, que nós precisamos cooperar com Deus na salvação. Todos esses ensinos, eles têm Jesus, mas não tem só Jesus. E aí fica bem mais difícil perceber o erro. Aos Gálatas estava sendo ensinado que não deixassem de crer em Jesus, que a morte e a ressurreição era verdadeira, mas que além de crer em Jesus, eles também precisavam de algumas atitudes para que pudessem merecer essa salvação. Somando verdade com heresia. A heresia fica mais leve, mais fácil de ser engolida. Porém, Paulo fala em nome do Senhor e ele é bem direto. A salvação só é possível por meio da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz. E ele vai gastar os capítulos 3 e 4, quase todos, falando da cruz. A importância da cruz, porque é pela cruz que nós somos salvos. É o sacrifício de Jesus, não é o seu. Não é o seu. Não é o quanto você pode dar aqui. Não é o quanto você pode abrir mão. Não é o quanto você pode ser alguém abstêmio. Não, é o sacrifício de Jesus que te deu a salvação. E pode te dar a salvação se você não tem. Essa carta, então, ela está repleta de referências à cruz. E o apóstolo faz questão de abordar todos os aspectos que estão envolvidos na morte, mas o principal deles é que Cristo assumiu a maldição do pecado sobre si, como está escrito lá em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Assim, o que é necessário para ser salvo? O que é necessário para ser salvo? Em certo sentido, nada. Que Jesus já fez tudo o que era necessário. Jesus morreu para sim assumir a ira de Deus no meu e no seu lugar. Jesus ressuscitou para que o sacrifício dele fosse perfeito, não fosse simplesmente um sacrifício humano. Jesus Cristo morreu para, com a sua morte, comprar a redenção para todos aqueles que o Pai escolheu. A nós, cabe apenas crer. Mas não fique muito feliz, porque mesmo a fé vem de Deus. Ele mesmo te deu a fé ainda para você crer. Deus é quem nos deu a fé. Então, salvação é sobre a obra de Jesus Cristo, não é sobre obras humanas. Com a fé nós recebemos justificação, somos adotados como filhos de Deus, recebemos o dom do Espírito Santo, que é o selo que nos garante como propriedade exclusiva de Deus por toda a eternidade. Tudo isso através da fé que Deus mesmo nos deu. Mas para os falsos mestres, pensar dessa forma é humilhante. É humilhante pensar que você nunca desejaria Deus, que você não foi capaz nem de crer em Deus, se Ele não te desse fé. Quando a gente olha para a nossa condição, biblicamente, nós não somos nada, nada. Você já viu um filme de Velho Oeste? Talvez alguns já viram mais do que outros.
Um filme de Velho Oeste tem o bandido e o xerife lá, que são os principais. Se a história a história fosse um filme de Velho Oeste, você certamente não era o xerife. Eu e você não éramos os xerifes. Mas também a gente não é o bandido. O bandido ainda é um papel de muito destaque. Sabe quem que a gente é? Antes do duelo, né, a câmera vai passando assim, a cidade está toda vazia, e passa feno, é feno, né? Que passa rodando assim, ó. No máximo, eu e você somos esse feno aí. A gente é insignificante para a história. Nós somos insignificantes na história de Deus, porque a história é a história de Jesus Cristo. A história existe para Ele, por meio dEle. E é um privilégio para nós, podemos ser coadjuvantes na história de Jesus Cristo. E a salvação é o ápice da história de Jesus Cristo, quando Ele demonstra sua graça, seu amor, sua misericórdia. E nós somos receptores dessa graça, desse amor, dessa misericórdia. E isso deve nos dar gratidão e não humilhação. Porque eu sou apenas um feno levado pelo vento. Eu não tenho condições de entrar nesse duelo. Eu não tenho condições de atuar. Mas Deus fez tudo o que era necessário. Tudo. Mas os falsos mestres não gostam disso. Eles se sentem humilhados. Eu preciso ter um papel um pouco mais importante nessa história. Então, eles acrescentam a obediência à lei, a circuncisão. Isso foi em Gálatas, mas talvez hoje não seja muito diferente. Dentro de muitas igrejas ditas evangélicas aí, dentro, infelizmente, da nossa denominação, e Deus nos livre que esteja dentro da nossa própria igreja local aqui, muita gente tenta somar responsabilidade humana à ação de Deus, porque é responsabilidade de Deus. Talvez nem sempre façam isso por maldade, por dolo, mas quando ensinam que a fé precisa ser complementada, diminuem a obra de Jesus Cristo, diminuem a soberania de Deus Pai. Essas pessoas não conseguem perceber que a salvação é obra divina e que Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. Para muitos é ofensa pensar que se Deus não viesse até nós nunca iríamos até Ele, mas é o que a Bíblia afirma. Essa então é a verdade. Com a sua argumentação teológica, então, em prol da salvação monergista, a salvação que só vem de Deus, o apóstolo Paulo desmonta o legalismo. Ele vai argumentar isso, nós veremos com mais calma ao longo dos estudos, mas ele vai argumentar isso com a experiência pessoal dele. Ele vai argumentar isso com o ensino do Antigo Testamento, com a prioridade da promessa messiânica, com a superioridade de uma fé amadurecida, com o perigo de se tornar escravo do legalismo, fazendo também contraste entre os motivos dele como servo de Deus e os motivos desses falsos mestres judaizantes. E também com contraste entre a servidão e a liberdade. Que opções a servidão e a liberdade nos oferecem? Tudo isso para dizer o que é a salvação, como responder essa questão da salvação. Ao querer aumentar a responsabilidade humana onde ela não existe, na prática há uma diminuição do poder de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Eu te digo com muito amor, não seja enganado. Não seja enganado. A salvação é obra exclusiva do Deus Trino. Nós somos objeto, não agentes. E a terceira e última questão que a carta vai tratar é uma questão de santidade. Para combater a acusação de libertino, o apóstolo então ensina aos Gálatas comportamentos que envolvem questões de santidade. Assim ele também facilita a compreensão de que monergismo não é sinônimo de antinomismo. Essa é a deturpação que muitos vão fazer, que muitos falsos mestres fizeram lá entre os Gálatas e fazem ainda hoje. Se você acredita que tudo é responsabilidade de Deus, então eu vou fazer o que eu quero. E daí um dia a gente estuda Romanos 6, por exemplo. E diz, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Separando salvação de santidade, nós podemos compreender o que fazer, qual a motivação para fazer e qual a capacitação para que a gente possa fazer. E aí a gente pode responder perguntas como podemos controlar os desejos pecaminosos da nossa natureza caída? Como nós podemos viver uma vida de justiça e amor, mesmo sendo pecadores? As boas obras que todo cristão deve praticar precisam então brotar de um coração regenerado, de uma vida capacitada pelo Espírito Santo em todas as suas ações. Afirmar que os cristãos são livres não pode ser confundido com dar ocasião à carne. E Paulo diz isso lá em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Dessa forma, temos que a liberdade cristã, claramente, não é licenciosidade. Liberdade cristã não é carta branca para você viver como você quer. É equilíbrio.
distante tanto do legalismo quanto desse antinomismo que nós definimos no início. Então, como é possível ser santo? Primeiro, a salvação nos tornou santos. A gente só pode ter início a essa vida de santidade porque nós temos um coração regenerado, porque o Espírito Santo habita em nós. Senão nós nunca buscaríamos santidade. Nós fomos então colocados numa posição de separados. Mas aí então nós desenvolvemos essa santidade diariamente. Isso é viver o Evangelho. Quando o cristão crucifica a carne com suas paixões e concupiscências, como diz Gálatas 5:24. Quando busca ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, como diz Gálatas 5:18. Quando busca andar no Espírito Santo de Deus, como diz Gálatas 5:25. Seja através de hábitos disciplinados, de pensamento, de prática, seja através do estudo e da prática corriqueira e constante da palavra de Deus, desenvolvendo a santidade. Nada mais é do que viver de uma forma coerente com essa tão grande salvação que a gente recebeu, mesmo sem mérito nenhum. Nesse sentido, eu quero lembrar de novo do texto de Hebreus, que nós ouvimos na semana passada. O que foram aqueles homens santos? Vários que foram mencionados. O que foram eles? Senão crentes que, tendo sido feitos santos pela fé, desenvolveram sua santidade diariamente a partir da obediência a Deus e aos planos de Deus, a esperança da vida eterna. Mesmo sem ver, mesmo forasteiros e peregrinos. Gálatas, então, se faz extremamente necessário em nossos dias em que a falta de equilíbrio impera nos contextos ditos religiosos. Como disse certa vez Carlos Oswaldo, legalismos de diversos matizes e matrizes ameaçam roubar a igreja brasileira da sua singeleza e da sua fé. A gente vive num contexto dito cristão não, né? Dito evangélico, talvez essa é a palavra que é mais usada. Muito confuso, muito bagunçado, muito deturpado. Em muitos contextos, em nome da santidade, pessoas são pressionadas ao cumprimento de regras que são totalmente externas. E dessa forma, multiplicam-se os religiosos, enquanto se extinguem os verdadeiros cristãos, aqueles que amam a Deus. Eu cheguei a ponto de ouvir uma vez de um homem que eu só poderia carregar a Bíblia embaixo do braço esquerdo. Você já ouviu isso? Porque ela fica ao lado do coração. É esse o nível das regras que chegam por aí. É esse o nível das regras. Então, você externamente é lindo. Como Jesus te chamaria se te visse? Se você é um desses religiosos, assim como ele te chamaria? Ele já disse alguma coisa semelhante, né? Sepulcro caiado. Você é bonitinho por fora, mas por dentro. Santidade não é sobre comportamentos externos que você pode adquirir, mas é sobre mudança que brota do seu coração, pela influência do Espírito. Nossa liberdade, então, ela está limitada pelo amor, limitada pela coerência com a salvação que nós recebemos. Então, anexar numerosos preceitos para a santidade no discurso contra o legalismo, o apóstolo mostra que santidade inclui preceitos que visam moldar o caráter de Cristo nos discípulos. Só isso. Não que te leve a, não que te garanta a. Santidade é demonstração de um coração transformado. Santidade não é a maneira para se chegar até Deus. Santidade é como você sai depois que você chegou até Deus. Não seja enganado. Viver em santidade não é legalismo. Viver em santidade é buscar diariamente o caráter de Cristo em nós. Nesse sentido, eu, como seu pastor, posso no máximo imaginar como é o seu coração, pelas suas atitudes. Mas só Deus pode saber de verdade como é o seu coração. O seu comportamento vai me dizer algumas coisas. Talvez eu diga algo, ore por você, sugira uma mudança de comportamento. Mas é só Deus que pode saber mesmo. Santidade brota de um coração transformado. A carta então termina com o apóstolo escrevendo com as próprias mãos, o que é raro entre as suas cartas. Ele escreve o seguinte versículo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Não poderia ser uma forma mais adequada de concluir a carta. A vida cristã é vivida pela graça de Cristo. Esse favor imerecido, ele se expressa nas três questões que nós consideramos. A questão de autoridade, a autoridade dos servos de Jesus, que só existe enquanto esses anunciam a Jesus e seus mandamentos. Hoje, meu irmão, se você quiser ter autoridade, você precisa ser um representante da autoridade de Cristo. Nós sabemos que todo cristão é um sacerdote, nós cremos nisso. Nosso próprio nome nos ensina, cada cristão é um pequeno Cristo espalhado aí. Então, nesse sentido, cada um de nós é um vigário. Não se espante aí, não estou te mandando para a igreja católica.
Pesquise aí o que é vigário, um representante de Cristo. Nós só teremos autoridade para proceder como representante de Cristo se nós seguirmos o ensino autorizado por Cristo, a doutrina dos apóstolos registrada no Novo Testamento. Porque os apóstolos também têm a sua autoridade devido à ação do próprio Deus na vida deles. A questão da salvação é a graça de Deus se manifestando na cruz, na crucificação de Jesus, a cruz que é em nosso favor e em nosso lugar. Jesus falou, revelou, exemplificou. Mas Jesus também salvou, remiu, resgatou. Porque na cruz assumiu a maldição do nosso pecado. Personificou a graça, para que também pudéssemos ser crucificados com Cristo pela fé. E vivemos as bênçãos e as responsabilidades do Evangelho. Que tem bênçãos, mas também tem responsabilidades. A resposta à questão da santidade também é Jesus Cristo, que além de tudo já que foi mencionado, pela graça, nos enviou outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. Esse Consolador que tem como uma de suas responsabilidades nos conformar à imagem de Cristo a cada dia mais. Assim, a cada dia, Cristo deve ser melhor percebido em nós. Tudo isso porque o Espírito de Jesus Cristo, pela graça, habita em nós. Então, resumindo, através dos apóstolos, Cristo nos ensina. Através da cruz, Cristo nos salva. E através do Espírito que Cristo mandou como prometido, Ele nos santifica. E a partir de hoje, então, nós sejamos desafiados a viver o Evangelho genuíno, um puro, simples e puro relacionamento com o Senhor. Que essa dinamite exploda nossas certezas quando elas forem vazias. Que a cada semana você possa sair daqui desafiado, que sermos preenchidos no lugar dessa explosão com a verdade revelada de Deus, o Criador. Que através do estudo da carta aos Gálatas a gente possa lembrar a verdade do Evangelho, da graça, estabelece os crentes na liberdade para viver em amor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por toda a sua revelação. Mas especialmente eu te agradeço porque o Senhor deixou essa carta, que explode certezas vazias nos dias que vivemos. Um dia de um cenário dito evangélico muito confuso, de verdades, ditas verdades muito distintas, que confunde as pessoas, em quem eu acredito, como eu vivo. Mas o Senhor, sabendo desse momento que nós viveríamos no Brasil no século XXI, também por isso o Senhor nos deu essa carta. Nós podemos aprender a Tua vontade através dela. Então me transforme cada um desses irmãos aqui, semana após semana, através do estudo da Tua Palavra. Que a gente viva ciente de que a autoridade do Senhor é a única sobre a nossa vida. Que a gente viva sempre ciente de como nós recebemos a salvação. Que isso nos motive a uma vida de santidade coerente com a salvação que recebemos. Em nome de Cristo. Amém.